Oeste com Elas recebe agora a doutora Denise Steiner, a nossa querida dermatologista que está aqui conosco todas as quintas-feiras. Bom dia! E hoje a gente vai conversar sobre doenças autoimunes, não é isso, doutora? Exatamente, né? Bom, eu sempre chego aqui esperançosa que a gente tenha notícias melhores, mas elas vão chegar, eu acho que a gente vai indo. Mas justamente a gente precisa sempre reforçar a saúde. A doença autoimune, ela é uma doença que o seu organismo está te atacando. Então, ela foge completamente, assim, do equilíbrio. Porque a gente tem defesas, né? Então, se uma bactéria, um vírus nos ataca, a gente produz reações imunológicas, a nossa resistência. Quando você tem uma doença autoimune, o seu próprio organismo está te atacando. Então a coisa é complicada porque você perde o equilíbrio do seu organismo e ele fica meio atacando até que nível você não vai saber. Então nós temos umas fotografias assim de doenças autoimunes, acho que a primeira é de lúpus. Vocês já ouviram falar de lúpus eritematoso? Conhecem? Tem uma cantora famosa americana que tem lúpus, é a Demi Lovato? Não, eu acho que tem uma bem famosa que popularizou o lúpus. O lúpus é uma doença complexa, a gente diria assim, tem o lúpus de pele, que pode ficar eventualmente só na pele, mas tem o lúpus sistêmico, né? O lúpus sistêmico, você tem agressões no rim, então o teu rim pode ficar afetado o teu cérebro, pode ficar afetado o seu pulmão. Então, na verdade, você pode ter diversos tipos de sintomas, é uma doença, assim, polivalente, vamos dizer. Uma das coisas também que é atacado são as articulações, então, no lúpus você pode ter dores, né, articulares assim bem importantes e ficar aquela coisa restrita de andar, de se locomover. Algo que chama a atenção desse lúpus sistêmico, que pode estar no teu rim, pode estar na articulação, como eu falei, é isso daí, esse avermelhamento em asa de borboleta. Tá vendo assim, essa mulher com esse vermelhão bem assim pegando o nariz e isso é chamado então de uma lesão em asa de borboleta. Há uma grande sensibilidade. Essa pessoa, se ela andar na rua, e tomar um pouquinho de sol, ela já praticamente fica um vermelho insuportável. Então esse é um sinal de lúpus sistêmico. E por que eu insisto nisso? Porque assim, o lúpus, quando ele é sistêmico, ele é difícil de você diagnosticar. Então hoje você pode ter uma dorzinha na junta, o que será isso? Não sei, não é nada, toma um remédio, passa. Depois você pode um dia ficar mais vermelhinha, daí outro dia você pode ter, às vezes, um problema no rim. Então, atentos, fiquem atentos, porque quanto antes você diagnosticar esse tipo de problema, você pode fazer o tratamento e estabilizar. Se você não for atrás, você pode comprometer teu rim a um nível que depois você precise até retirar ou, enfim, fazer diálise. Então, é muito sério essa questão. E na pele, o que provoca o lúpus é principalmente sol em excesso. Né? Assim, o sol é como se fosse lá o agressor e a pele tenta lutar contra aquilo. Então as lesões de pele estão muito relacionadas a essa exposição solar, principalmente se você não tiver uma proteção adequada. E pode haver queda de cabelo por causa de lúpus, e é uma queda de cabelo complicada porque ela é cicatricial. Ela agride totalmente a raiz do cabelo, aquilo vira uma cicatriz e você perde o cabelo definitivamente. Doutora, essas manchas doem? A pessoa sente dor quando ela sai assim na pele e isso fica doendo? Não é uma dor assim como um machucado, né? É uma sensibilidade, fica ardendo, assim, fica incômodo, mas não é uma dor importante. Não tem né? cura? Não, se você tratar, né, e você começar a usar filtro solar adequado e você usar a medicação que é necessária para lúpus, o lúpus é tratado com anti-inflamatórios, é tratado com imunossupressores, aí vai depender do grau, mas tem tratamento. Aí isso pode amenizar, praticamente sumir, mas tem que estar sob controle. O lúpus pode afetar as unhas também, vocês precisam ficar assim atentas, se às vezes você fica com a unha muito roxa, sabe, assim, que parece que tá faltando oxigênio ali, né? Então muitos sinais do lúpus podem aparecer. Uma outra doença autoimune
O pessoal no chat me soprou aqui a Selena Gomez e a Lady Gaga, que tem lúpus. Então olha, ficou bem então. popular, todo mundo começou a saber mais sobre a doença por conta delas. Exatamente. É uma doença bem comprometedora que eu falei, e existe uma questão com a gravidez, sabe, Paula? Assim, tipo, você tem que tomar cuidado, você pode eventualmente passar anticorpos para o seu filho quando você está grávida. Então é uma doença que, no caso da mulher, ela vai um pouco além dessa questão da própria pessoa ter a doença, envolvendo uma piora na gravidez, uma piora em momentos de situação, assim, de mudanças hormonais. Então é muito importante o diagnóstico precoce e o tratamento. Tem tratamento, e quanto antes for tratado, melhor. Por isso, esses sinais, assim, que eu falei, todos fiquem atentos e procurem um serviço médico, alguma coisa que possa ajudá-los a diagnosticar. A gente, infelizmente, né, tem que gerir nossa saúde, assim, e às vezes a gente tem que brigar por um diagnóstico, né? Tem que ir atrás até que ele aconteça. Nós temos também o vitiligo, né? O vitiligo é aquela doença, não sei se vocês estão familiarizados, né? Que aparece como manchas brancas, né? Vocês reparem que eu falo aqui muito de doenças inflamatórias, então tudo tem inflamação, tudo. O vitiligo aparece como uma mancha branca, ele não fica vermelho. Você perguntou, né, assim, de dor, ele não tem dor, a pessoa não sente coceira, não sente dor, mas a pele vai ficando branca, né? Branca como leite, pode aparecer manchas aqui e ali, e o cabelo também pode ficar branco. Então, às vezes, um sinal de que você pensa, meu cabelo tá ficando branco, tô ficando velha, mas se for realmente muito cedo, pode até ser um primeiro sinal de vitiligo, né? E o vitiligo, gente, é uma doença inflamatória, autoimune. Há anticorpos atacando a célulazinha que faz o nosso pigmento. Ela chama melanócito e tem lá uma inflamaçãozinha. Então não está aparecendo na pele, mas lá embaixo existe uma inflamação. Essa doença, ela é muito estigmatizante, a pessoa se incomoda muito. A gente fazia grupos de ajuda às pessoas de vitiligo e elas falavam assim, não sou eu com essa cor, eu tô mudando de cor. É uma questão um pouco de identidade. Embora não haja uma gravidade que leve a um câncer, a uma morte, é uma questão muito complexa. E existe essa questão de você aceitar, eventualmente você vai aceitar, mas ela tem tratamento também. Ou vai transicionar igual o Michael Jackson. Exatamente, que fica buscando, né, uma outra identidade, né? Exatamente, são questões assim interessantes. Então, quanto antes você tratar o vitiligo, se você começou com uma manchinha pequena, redondinha, quanto antes você tratar, melhor. Como que você trata? De novo, você tem que resgatar a sua saúde, porque toda doença autoimune significa que houve um desequilíbrio ali. Então, você tem que olhar para a sua alimentação, para o seu sono, o seu conjunto, né, de questões para poder ver se você, com tudo isso melhorando, você ajuda o seu sistema a voltar a ter equilíbrio. Isso é muito importante, gente, isso é muito importante, porque as pessoas, às vezes, só querem um remedinho e um jeito milagroso de tratar, mas tem que melhorar o organismo. Mas você trata com luz, você trata com radiação ultravioleta. Você tem câmeras de luz, você tem tipos de laser que emitem aquela luz para você repigmentar o vitiligo. Então, né? Tem reversão. Tem reversão, pode ter reversão, e como eu falei, quanto antes você tiver, mais chance de uma reversão total você tem. Então, se você ajustar tudo, melhorar tudo e começar a fazer sessões, não é rápido, né? Vamos supor, tem lugares mais fáceis. Se você tem mancha no rosto, marca mais, né? Mas é mais fácil de eliminar. Você consegue trazer o pigmento de volta para a pele? Então, isso é uma pergunta ótima, porque quando você começa a luz, é uma provocação para você fazer o pigmento de novo. Então, da onde ele vem o pigmento? Ele vem da borda da lesão, né? Então, vai indo, é como se soltasse uns pigmentos, né? E vai fechando. Ou você vem do pelo. Então, quando você tem, sei lá, na perna, por exemplo, você tem uma mancha branca e dentro dela você tem pelos e os pelos estão escuros ainda, vem do folículo ali. Ele é um doador de pigmento, o folículo pilosebáceo, o folículo, o cabelo, o pelo. Então, vem dali e vem da borda. Então, você vai fechando.
E você faz também tratamentos, que são tratamentos cirúrgicos, onde você pega um pedacinho de pele que tem o pigmento e enxerta naquele local. Ou você faz bolhas no local, corta aquela pele e enxerta ela no local. Então tem muitas hoje está começando também a terapia regenerativa, que você usa recursos do seu sangue, recursos de células suas, da sua própria gordura, e isso também está ajudando no tratamento do vitiligo. Mas quanto antes, sempre quanto antes, melhor. E também não dói, ou dói? Isso que eu falei, não dói, nem coça, nem sente aquela sensação de queimação ou coisa assim. E temos a psoríase, né, também, a famosa psoríase. A psoríase é a clássica lesão inflamatória do nosso corpo e ela também representa um desequilíbrio da nossa imunidade. É como se elas enlouquecessem as nossas células e em vez delas conseguirem manter a pele normal, elas começam a... olha só, quando a gente está normal, né, a Paulo, por exemplo, a tua pele está trocando, né? Então, da camadinha assim de baixo até ela sair e descamar, assim, que você nem percebe, dura 30 dias. No caso da psoríase, isso está durando 4 dias, tá? Tá acelerado, formando essa escama e inflamando, por isso que fica vermelho. Então, a psoríase caracteriza por placas vermelhas, descamativas, que infelizmente, gente, cheiram mal também, então isso é uma coisa complexa para a pessoa. E o cabelo também pode ficar, às vezes, aquela caspa que não tem jeito, não tá sarando de jeito nenhum, aquelas placas, pode ser psoríase. E a psoríase, ela também compromete unhas. Às vezes a unha, também a pessoa fica tratando a vida inteira como micose e é uma psoríase. Então a unha, ela fica meio amarelada e solta, assim. Ela não tem aquele material embaixo, ela não fica cheia de grossa, assim. Na verdade, ela fica amareladinha e solta e pode ter uns pontinhos, assim, como se fossem umas depressõezinhas. Então, a psoríase é a mesma coisa, gente, mais do que tudo. A psoríase está ligada à obesidade, a todas as questões cardíacas, tá? Infarte, AVC, ela está muito mais associada a isso. Então, a pessoa, diabetes, muitos têm diabetes tipo 2. Então, de todas que eu falei, a psoríase é a que mais você tem que olhar o teu organismo como um todo e tentar arrumar. Então vai ser muito importante a sua dieta, tá? Tem que reduzir carboidrato, tem que equilibrar, tem que ser nutritiva. Você tem que ter esse conjunto, dormir melhor, você tem que perder peso se tiver com esse sobrepeso, você tem que se equilibrar. A gente pode considerar, se a gente tem um diagnóstico de psoríase, por exemplo, buscar algum problema cardíaco que você pode ter, que está ligado também. Então você está falando que isso pode ser um sintoma de algum outro problema? Não estou falando que é um sintoma de outro problema, é associado, né? É como se o organismo, ele tá abalado, então ele tá tanto com o coração comprometido, como ele está com a pele comprometida, né? Então, se você tiver uma psoríase relativamente grave, porque você tem, né, desde uma plaquinha aqui no cotovelo, que fica lá sem incomodar, até você chegar a ter o corpo todo tomado e às vezes as lesões têm pústulas e tudo, e aquilo também pode infeccionar. Então, uma psoríase relativamente grave é para você ser examinado, como diria, fazer um check-up e ver se você tem problemas em outros locais, né? Vocês, alguém conhece alguém com psoríase aí? Porque agora... Meu padrasto tem. Meu padrasto tem, ele é difícil o tratamento. Agora, vamos dizer, uns 10 anos para cá, 15 anos para cá, nós temos medicações que são chamadas de biológicos, que são como se fossem remédios muito específicos, que imitam o seu sistema imunitário e vão lá e atacam um pontinho onde a inflamação está ocorrendo. Só que eles são remédios caros, remédios que você tem que fazer uma avaliação, exames anteriores e tudo, mas o SUS, ele permite, né, a saúde pública hoje tem alguns que estão aprovados, então você procurando um serviço, mesmo que público, você pode ter a condição, se for a indicação, de usar esses remédios gratuitamente. Então, de novo, eu insisto, procure um serviço de saúde, procure uma ajuda, porque nada como mapear, diagnosticar e depois escolher o melhor tratamento.
Muito bom. Bom, para você que ainda tem dúvidas, é só acessar o e-mail da doutora Denise, né? Que a gente vai colocar aí também na tela, denisesteiner@revistaoeste.com. E aí a doutora Denise sempre adora responder todas as perguntas, tirar todas as dúvidas, né? Também pode ser pelas mensagens aqui do Oeste com Elas, então ela tá sempre ali ligada. Faça isso que a doutora vai te atender com todo prazer, não é isso, doutora? Isso mesmo. Eu quero que vocês se comuniquem comigo, mandem sua pergunta, o que eu puder eu vou esclarecer. Então vamos conversar bastante, que sempre, vamos dizer, o conhecimento, né, o entendimento vai ajudar. Muito obrigada.